Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa Quanta noite. Eu estou te ouvindo bem, boa André. noite. Quanta carinha legal que eu estou enxergando aqui. Oi, Vânia. Quanto tempo? Muito bem. Gente, a reunião está sendo gravada a partir desse momento, né, para que a gente disponibilize no grupo o link, né? Alguns alunos do curso de psicologia solicitaram esse link, né? Porque é bem no horário do início da aula deles, né? Então, vamos lá. Ah, como é o primeiro dia, hoje, qual que é o roteirinho que eu estou pensando em fazer, né? Às 19 horas eu solto uma música, terminou a música, a gente começa o estudo, né? E hoje a gente começou com Milton. Poxa, a gente começou bem, como diz a Lu aí, né? Começamos bem. Eu estou muito feliz, assim, muito feliz, né, com a realização desse grupo de leitura guiada. Primeiro, porque é muito difícil, né, a gente agregar pessoas para estudar, né, principalmente quando o assunto é a vida psíquica. Então, assim, estou muito contente mesmo da gente conseguir essa proeza, né. Então, sejam todos bem-vindos. A Micaela, a psicóloga Mica, né, ela vai acompanhar vocês no chat. Então, assim, durante a leitura, quem quiser ir perguntando, fazendo comentários, né, pode ir colocando ali, né, que a Mica vai me auxiliar, né, nesse processo de acompanhar o chat, né. O esquema é o seguinte: nós vamos fazer, então, um tempo de leitura e comentário, e aí depois eu abro para perguntas, considerações, enfim, a gente vai, ou até mesmo durante a leitura e os meus comentários, quem quiser ir erguendo a mãozinha aí, ou colocando no chat, a Mica vai me ajudando nessa questão, tá bom? Não precisa deixar lá para o final, né? Porque senão fica com cara de aula, e eu não quero que fique com cara de aula, né? O nosso encontro. Quero que seja algo interativo, e a gente não se preocupa quando a gente vai terminar o livro, né? Então, que seja algo leve, gostoso e interativo para todos, tá bom? Importante que a gente. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui para compartilhar o livro. Um minutinho. Já tem gente chegando. Quem está com o livro aí? Eu tô, André. Não, com o que você passou no WhatsApp, né? Tá bom. Legal. Deixa eu ver só como que eu vou fazer isso. Um minutinho, gente. Ok. Muito bem. Eu só preciso ver como que eu vou compartilhar aqui. Eli, boa noite, bem-vindo. Oi, gente. Oi, André. Tudo Boa bom? noite. Bom revê-los. Poxa, alegria de rever você aqui, viu? Vamos lá. Obrigado. Vocês estão vendo o livro? Alguém pode me dar um feedback, por favor? Porque eu não Eu vejo estou a vendo, carinha. sim. Sim. Legal, tá. A partir de agora eu não vejo a carinha de vocês, tá bom? Vamos lá para a introdução. O
Busca de significado. Aqui. Eu preciso, depois, se alguém conhece melhor, né, admite, eu arrumar um jeito de permitir a entrada de todos, né, sem que eu precise ficar aceitando, né, depois vocês me ensinam isso. Quem tiver as manhas, né? Legal, muito bem. Opa, boa tarde, desculpa a demora aí. Oi, Rafa, bem-vindo. Nós estamos começando agora, viu? Bom, gente, vamos lá. Esse livro, o livro Os Pantanais da Alma, né, ele foi escrito, então, pelo analista junguiano chamado James Hollis. Ele já esteve aqui no Brasil, né? Inclusive, a última palestra dele foi pelo Tiasus, né? O Tiasus é um projeto bem interessante, né, e que está disponível lá no YouTube, né. Eu gosto muito da forma que o James Hollis traz a psicologia analítica para a gente, né. Inicialmente, né, assim, a psicologia analítica foi cunhada pelo psicólogo, médico, psiquiatra, né, suíço chamado Carl Gustav Jung, né? Nós vamos falar muito do Jung aqui, e o Jung ele tem, né, uma perspectiva muito profunda, né, do sistema psíquico, do aparelho psíquico, né? A minha especialização é em psicologia junguiana, e eu utilizo essa leitura, essa ótica, né, nos meus atendimentos e na minha própria vida, né? Então, nós vamos, então, conhecer o nosso aparelho psíquico através do que o Hollis vai trazer para nós na leitura, né, desse livro, tá bom? Os Pantanais da Alma vai fazer com que a gente entre em contato com as experiências sombrias, né, da psique, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pântano. Aqui em Avaré, nós temos o Horto Florestal, né? Então, assim, logo na entrada da trilha do horto, nós temos um pântano. Então, não é um lugar muito bonito de se olhar, sabe? Certamente, assim como não é um lugar muito bonito de olhar, deve ser um lugar bem difícil de caminhar, de andar. E a experiência psíquica, ela traz, né, em meio às nossas inúmeras vivências, as experiências de pântano, né? E é justamente disso que nós vamos falar nesse livro, tá bom? Que nós vamos comentar, né, nesse livro através do que o autor nos propõe, né? Então, como a leitura é guiada, é compartilhada, né, nós vamos, então, iniciar a leitura através da página 7. Vamos pular, né, a página de introdução à coleção, né, Amor e Psique, vamos diretamente para a introdução. Em busca do significado. Não nos é dado compreender diretamente a verdade, que é idêntica ao divino. Nós só a percebemos no reflexo, no exemplo e no símbolo, em aparições singulares e relacionadas. Ela se apresenta a nós como uma espécie de vida incompreensível para nós. E, no entanto, não conseguimos nos livrar do desejo de compreendê-la. Uma citação de Goethe, né? Existe o pensamento, talvez uma fantasia, que se repete de que a meta da vida, o objetivo da vida é alcançar a felicidade. Afinal de contas, até mesmo a Constituição dos Estados Unidos promete vida, liberdade e a busca da felicidade. Acho que eu vou tentar ler direto aqui do PDF para vocês irem acompanhando. Aqui está meio... Acho que só essa página está assim, tá? As outras não estão. Quem não almeja chegar em um dia distante
aquela campina ensolarada onde, sem sermos perturbados, poderemos descansar, residir durante algum tempo e ser felizes? Mas a natureza, o destino, ou os deuses, tem outra ideia que interrompe constantemente essa fantasia. A separação, a discrepância entre o que queremos e o que sofremos como limitações tem perseguido a imaginação ocidental. Para Pascal, vou só desligar para não ser interrompido aqui, gente. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Quem quiser falar alguma coisa. Para Pascal, nada mais somos do que frágeis juncos que podem ser facilmente destruídos por um universo indiferente. Porém, ao mesmo tempo, somos juncos pensantes, capazes de conjurar com esse cosmo. O Fausto de Goethe fala das duas almas que lutam dentro do seu peito. Uma agarrando-se a este planeta rodopiante e a outra ansiando pelos céus. Nietzsche nos faz lembrar do dia em que descobrimos e lamentamos o fato de não sermos Deus. William Hazlitt comenta o seguinte: o homem é o único animal que ri e chora, pois ele é o único animal que é atingido pela diferença entre o que as coisas são e o que elas deveriam ser. Joseph Kennett, não sei se é assim que diz, né? Em O Jogo das Contas de Vidro, de Hesse, assim se lamenta: oh, se ao menos fosse possível encontrar um entendimento, se ao menos houvesse um dogma do qual acreditar, tudo é contraditório, tudo tangencial. Não existem mais certezas, não existe nenhuma verdade. A litânia que surge do hiato entre a esperança e a experiência é interminável. Sofrer estoicamente, reagir heroicamente, ou lamentar nossa condição, parece ser uma escolha onerosa, porém inevitável. Mas a psicologia junguiana e a prática disciplinada do desenvolvimento pessoal que ela promove, oferece uma outra perspectiva baseada na suposição de que a meta da vida não é a felicidade, e sim o significado. Acho que aqui eu já consigo ler no PDF. Podemos vivenciar momentos de felicidade, mas eles são efêmeros. E não podem nem ser criados pela vontade, nem ser perpetuados pela esperança. Em vez disso, a psicologia junguiana, bem como grande parte da rica tradição mitológica e religiosa, da qual ela extrai muitos de seus insights, afirma que são os pantanais da alma, as savanas do sofrimento, que fornecem o contexto para a estimulação e a obtenção do significado. Há 2.500 anos, Ésquilo observou que os deuses determinavam um solene decreto, dizendo que é através do sofrimento que alcançamos a sabedoria. Sem o sofrimento, que parece o requisito epifenomenal para o amadurecimento psicológico e espiritual, permaneceríamos inconscientes, infantis e independentes. Vou fazer uma pausa aqui, né? Frisando essa última fala. Sem o sofrimento que parece o requisito epifenomenal para o amadurecimento psicológico e espiritual, permaneceríamos inconscientes, infantis e dependentes. Existe uma corrente assim muito forte ultimamente, né, na nossa geração, sobretudo na geração do Instagram, das redes sociais,
por uma busca incessante da felicidade. E nós já estamos recebendo aqui, né, do James Hollis, uma chamada de que isso não existe, né, de que a felicidade pura, constante, perene, o céu pleno, né, não é a experiência humana. A nossa experiência humana, ela é, então, marcada, ancorada pelo pântano, pelo sofrimento, pelos desacertos da vida, né? E quando ele está dizendo aqui para nós, que eu acho muito sábio, né, que ele diz, né, que permaneceríamos inconscientes, né, infantis, dependentes, se não houvesse o sofrer, se o nosso ego, a nossa consciência, né, não experienciasse, né, os embates, né, com a vida em si, com a realidade em si, né? O próprio Jung vai trazer nas suas obras, né, assim, repetidamente, de que a consciência é formada e é forjada através da vida não climatizada, né? Acho que climatizar a vida é algo, então, que não nos faz evoluir, né? No entanto, muitos dos nossos vícios, apegos ideológicos e neuroses são maneiras de fugir ao sofrimento. Olha, ele está aqui, né, colocando uma perspectiva do que é uma neurose para a psicanálise, né, freudiana, junguiana. Uma neurose é a rigidez, né, é a insistência nossa, de certa forma, inconsciente, muitas vezes inconscientes, né, de adentrar na vida. Olha lá, muitos dos nossos vícios, apegos ideológicos e neuroses é uma maneira da gente fugir do sofrimento. 1 em cada 4 norte-americanos se identificam com sistemas de crença fundamentalistas, buscando dessa forma aliviar sua jornada com valores simplistas, preto no branco, subordinando a ambiguidade espiritual, a certeza de um líder e a oportunidade disponível de projetar a ambivalência da vida sobre os seus semelhantes. Outros 25% e 50% se entregam a algum tipo de vício, anestesiando momentaneamente a angústia existencial, apenas para vê-la implacavelmente retornar no dia seguinte. Os restantes escolheram ser neuróticos, ou seja, criar uma série de defesas fenomenológicas contra os ferimentos da vida. Nós nos encaixamos aqui, todos nós, de certa forma, né? Um grau menor ou maior. Essas defesas também encerram a alma em uma reação eternamente reflexiva diante da vida, que prendem a pessoa ao passado e não ao presente. Ô, Mica, talvez no próximo encontro, eu vou passar, seria interessante você projetar, né, o livro, e aí você vai correndo, tá? Porque, para mim, é muito melhor ler diretamente do livro, não sei por quê, né? É mais corrido, é mais agradável para mim. E aí você projeta, né, e vai seguindo, né? Pode ser, Mica, na próxima? Claro, pode ser. A gente vai ajustando, né? Um antigo ditado diz que a religião... Ah, aqui deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando a psicologia junguiana vai trazer o termo alma, né? Inclusive o próprio... na música do Milton, né? Ele vai trazer a questão da alma. Mas dentro da psicologia, o termo alma se refere à experiência da vida psíquica interior. É o nosso universo interior. É o nosso aparelho psíquico, né? A nossa experiência interna. Então, não tem uma conotação de alma como aquela alma penada, sabe? Aquele fantasminha.
Não tem nada disso, tá? A gente vai se familiarizando com essa linguagem, né? O antigo ditado diz que a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. A espiritualidade para aqueles que já estiveram lá. Boa. A não ser que sejamos capazes de contemplar a discrepância existencial que existe entre o que queremos e o que experimentamos, a não ser que abordemos conscientemente a tarefa da espiritualidade pessoal, permaneceremos para sempre, fugindo ou negando ou pensando em nós mesmos como vítimas, amargos e miseravelmente inspirados com relação a nós mesmos e aos outros. O pensamento, o tema e a prática da psicologia junguiana é que não existe nenhuma campina ensolarada, nenhum caramanchão repousante onde podemos dormir tranquilamente. Existe, ao contrário, pantanais da alma onde a natureza, nossa natureza, pretende que vivamos grande parte da jornada e de onde derivarão muitos dos momentos mais significativos da nossa vida. São os pantanais, onde a alma é fabricada, é forjada. Onde encontramos não apenas o gravitas da vida, como também seu propósito, sua dignidade e seu mais profundo significado. Vamos fazer uma pausa por aqui? Não sei como que é para você isso, né? Mas dá a entender que o autor ou a psicologia junguiana faz uma apologia ao sofrimento, né? Dá a entender, às vezes, né? Mas não. Eu acho que a psicologia junguiana, né, a psicanálise junguiana, seja como for, ela nos convida a dar sentido ao processo, né, da dor, do sofrer, né, traz um convite, né, para que possamos construir, observar o sentido da experiência dolorosa, né, que nós passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Ao invés de nós ficarmos lutando contra isso, né, nós então aproveitamos a oportunidade, né, de conferir propósito e dignidade, né, e profundidade para aquela experiência. Eu quero abrir agora para vocês, né, deixa eu fechar aqui, para que a gente possa compartilhar percepções, né? Pessoal que está, se quiser usar o chat, o microfone, né? Vai erguendo a mãozinha, assim a gente vai meio que organizando, né? A gente tem aí 10 minutinhos para isso. Nós estamos começando a leitura, e o autor está nos convidando, né, a usar uma lente nova para o sofrimento, né? Então, gostaria de ouvir vocês, né? Agora, o que vocês acham disso? Um de cada vez, não briguem. André, oi, gente. Meu nome é Luciana. Oi, Lu. E, assim, eu adoro o James Hollis. Eu acho que essa perspectiva que ele traz, né, é bem extremamente importante para o momento histórico que a gente está vivendo, essa busca, né, do alto desempenho, desenfreado, do prazer sempre. Então, trazer a perspectiva da importância de se haver um lugar para a gente olhar o sofrimento como algo passível da natureza humana, né? Trazer esse lugar, eu acho de extrema importância, né? Porque o quanto nessa busca desenfreada das pessoas, né, se compararem nas redes sociais, né? Porque
é uma vitrine de momentos recortados da vida, né? E pensar que exista sofrimento, né? Parece que não tem muito espaço para isso na nossa cultura, né? Então, eu acho que essa proposta dele é muito importante nesse sentido, né? De trazer um lugar para o sofrimento e integrar isso como de grande importância, né? Que tem muito ouro para ser descoberto nesse lugar. Então, é desafiador, né? Não é fácil passar pelos Pantanais, Não. mas tem uma frase que eu não sei de que livro que eu li dele, que ele fala assim, que nós não buscamos, que os seres humanos não buscam felicidade, o que buscam é sentido. E quando eu li essa frase, eu não lembro que livro dele que está isso, uma pena que eu não lembro, isso deu um sentido, assim, muito, né? Essa pequena frase dele deu um sentido, assim, para mim, incrível, porque eu falei, caramba, é isso mesmo, né? Porque a vida não é só alegria. A gente tem momentos de felicidade, mas a gente tem outras graduações de coisas que a gente está passível de viver. E, de repente, pensar, né, que encontrar o sentido no sofrimento pode nos ajudar a passar por essa vivência. É muito interessante pensar nessa proposta, né? Pensar que a dor, né, o sofrimento pode ter um sentido, né, quanto auxilia, inclusive o paciente, né? É encontrar ali, né, a dor, né, na dor, um sentido, um propósito ali, do que essa alma está tentando dizer através dessa experiência humana, né? Então, Lu, acho que faz sentido a gente, então, pensar, não sei como que vocês pensam sobre isso, que a pergunta é assim, você é feliz? Ela é uma armadilha. Uhum. Porque a pergunta, você é feliz? Ela é uma grande armadilha, porque a gente pode responder sim, não, mas de acordo com isso que a gente está convidado aqui, né, a refletir, né, nós não teremos resposta para isso, né? Porque ninguém consegue ser feliz, vai dizer, né, o autor de alguma música aí, né, de que rir de tudo é desespero, né? Então, assim, ninguém consegue ser feliz o tempo todo, Uhum. de que isso de fato, é um trote que passam para nós, né? Que, à medida que você vê lá o Instagram, nossa, gente, olha as fotos dessa pessoa, ela tá rindo, olha a família dela, né? Olha o trabalho dela, olha o que ela está dizendo, olha o que ela está produzindo, né? Que lindo, né? Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Dá a impressão de que existem pessoas 100% felizes, e isso não é real, é uma ilusão. Oi, Matheus. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu acho interessante o tema da felicidade, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque realmente, assim, me parece uma pandemia mesmo, assim, de um conceito que não tem ali, digamos assim, no seu fim, de fato, a felicidade, né? É o que a gente vem experienciando, o que a gente vem vivendo e observando o que está acontecendo. O que eu achei muito interessante é que, assim, a gente aqui está... a palavra que eu queria... Basicamente, o que eu queria falar é que acho que o importante é a consciência do entendimento do sofrimento, né? Eu acho que só o fato de a gente estar lendo sobre e entendendo sobre já muda muito a maneira como a gente possivelmente aprendeu o que é o sofrimento. E acredito que a felicidade ela venha como uma espécie de antídoto direto, no sentido de, cara, eu estou dentro estou super sofrendo agora, é muito difícil, né, quando você está dentro, né, do furacão, ter a paciência e ter a consciência de olhar para aquele sofrimento da maneira como a gente está estudando aqui. Mas o fato da gente estar falando sobre isso agora, realmente nos torna conscientes de isso vai acontecer na nossa vida, né? Então, eventualmente vai acontecer na nossa vida. Então, acredito que seja muito bom a gente ter essa consciência, né, para que a gente consiga lidar e também para que a gente consiga propagar. Eu acho que essa é uma questão importante também, né? Porque
aparentemente, a ideia que nos é introduzida desde que a gente nasce, ou pelo menos no momento que a gente vive como sociedade, é justamente de que você precisa ser feliz, né? O seu objetivo, acredito que a geração, minha geração, tenho 31 anos, o objetivo da vida é ser feliz. Só que, como o livro mesmo diz, né, são ideias, a felicidade em si é uma ideia simplista, se você for pegar para pensar, né? Sim. Então, acho que o sentido que a gente consegue dar, só concluindo, o sentido que a gente consegue dar para a felicidade, né, através do sofrimento, tendo essa consciência, eu acredito que realmente faça mais sentido, né? Assim, deixe a vida um pouco mais suave. Mas, não sei, essa é mais ou menos a percepção que eu tive, né, desse trecho. Eu fico pensando assim, que lugar que nós, enquanto cultura e sociedade, nós estamos dando para o sofrimento. Porque nós não damos lugar para o sofrimento. Eu vou explicar a minha linha de raciocínio, né? Por exemplo, chega setembro amarelo, né? Todo mundo fala suicídio e tal, né? Viva a vida, não morra, se precisar, eu estou aqui para te ouvir, né? Estou aqui para te ouvir. Eu não sei, assim, como é com vocês, mas eu vejo muito curso de oratória, mas de escutatória eu não vejo nenhum, não. A gente não sabe escutar a dor, né? A meu ver, as escolas públicas, particulares, universidades, deviam ter grupos de escutar a dor. Eu acho muito mais terapêutico, gente, olha, me desculpem, eu acho muito mais terapêutico o escutatório é ótimo. Eu acho muito mais terapêutico o Halloween do que o Setembro Amarelo. Por quê? Porque no Halloween, apesar de não ser brasileiro, né, assim, essa experiência, a gente põe aquelas máscaras horrorosas, né, sangue, assustadores, né, a gente põe para fora, né, algum aspecto, né, da sombra nossa, né? Ao invés de a gente ficar floreando, ninguém escuta a dor. Pensa que como seria bonito, né, um grupo de pré-adolescentes, adolescentes falando do sofrimento. Olha, eu estou sofrendo em casa, sabe? Meu pai, a minha mãe, minha família. Nós não damos lugar para o sofrimento, né? Nós não damos lugar para o sofrimento. Então, reprimimos, né, a parte pantanosa da psique, e quando estamos passando por experiências difíceis, achamos que tem algo muito errado conosco. Tem algo muito errado comigo, porque eu não estou feliz. Eu estou triste hoje. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou irritado. Eu estou de saco cheio, eu estou com o saco na lua, sei lá, entende, né? Então, quando a gente passa pela experiência de pântano, tem alguma coisa muito errada. Quando a leitura está nos convidando aqui, não tem, não tem. Gente, um recorte importante aqui, né? Obviamente, eu não estou dizendo, não estou fazendo menção a experiências profundas, né, de adoecimento psíquico, de transtornos, né, assim, que precisam ser observados, né? Estou aqui dizendo de experiências tidas como naturais, né? Eu não estou fazendo a menção aqui dos transtornos psíquicos, tá bom? Né? Ou seja, com baixas de neurotransmissores que precisam ser reguladas, que a medicina vai chamar de transtorno depressivo, com desregulações de neurotransmissores, né, de alerta, de medo, né, que precisam ser reguladas através do tratamento medicamentoso. No entanto, é um convite, né, para que a gente possa dar lugar para o sofrimento, dar lugar para o sofrimento, né? O Mateus está dizendo assim, às vezes lidamos com o sofrimento como se fosse um monstro, que se fecharmos os olhos ele vai embora. Mas não vai. André, as meninas levantaram a mão aqui. Quem está dizendo? A
Raquel, a Carol. Carol, Então, aí eu queria até aqui. comentar, né? Eu sou a única, acho que a única educadora aqui do grupo, né? Eu sou Mas professora, tem mais professores aí, gente? tem Levanta. mais. Eu estou com uma sala de segundo ano e é interessante porque eu acabei de fazer no Instituto Vivecer um curso de propósito. Eu fiz fiz um curso que falou muito sobre escuta ativa, que fiz sobre o acolhimento das crianças em sala de aula por causa dos conflitos, né, do bem-estar em sala de aula. Fiz um sobre mente, corpo. Então, são todos assuntos que vieram para mim, que estão fazendo muito significado agora nesse contexto que está vindo, né? Embora eu não seja da área de psicologia, que você já tem aí todo um estudo para isso, né? Eu estou mais fora desse âmbito, mas você falou da escuta e de todas as coisas, e assim, está tudo encaixando uma coisa com a outra nesse desafio desse novo aprendizado, de ver esse sofrimento como uma coisa que nós precisamos para atingir essa sabedoria de vida, porque nós temos presenciado, você falou do Setembro Amarelo, e era já o primeiro comentário que eu queria fazer. Nossos jovens estão desistindo muito fácil. Nós estamos vendo o suicídio de crianças. Então, é uma coisa muito lamentável, porque a gente, às vezes, não consegue ajudar a criança ou esse adolescente antes de que ele tenha esse ato fatal. Então, assim, a vida está muito banalizada, né? Muito banalizada e muito... É tudo por estampa, né? É tudo por imagem. É tudo imagética a nossa sociedade. Então, eu acho que se a gente conseguir sair desse universo, se a gente conseguir, mesmo como você falou, escutar e entender e atingir essa sabedoria, mais pessoas a gente consegue atingir. Mesmo eu que estou lá com os pequenos, a gente tem mesmo essa tendência, às vezes, de não escutar o ser. É muito pior quando eles são pequenos. Né? Então, é fazer essa escuta, realmente ouvir o que aquele ser quer falar, né? Seja ele de que idade for. Eu acho que isso é difícil demais para a gente. Porque, Vocês estão mais acostumados, mas a gente que tem um tempo para cada coisa, como professor, ele tem um tempo para cada coisa. Uhum. Para a gente turma é muito difícil isso, né? Esse momento de ouvir mesmo, com a intensidade que a pessoa traz, né? Eu acho que isso aí faz toda a diferença para você poder evitar essas tragédias que a gente tem visto. Exatamente, dar tempo de qualidade para ouvir o sofrimento, inclusive da criança, do pré-adolescente, do adolescente, porque alguns adultos vão dizer assim: você não sabe o que é sofrimento, né? Não, a criança sabe o que é sofrimento, mas a gente está disposto a ouvir o sofrimento dela, né? A gente está disposto a ouvir o sofrimento do adolescente? Então, esses casos, né, de adolescentes que entram na escola, né, fazendo horrores, se a gente parar para entender, mas alguém escutou o sofrimento dele? Mesmo? Né? Então, é muito profundo isso, né? Eu acho que a gente precisa um pouco sair desse lugar fantasioso, instagramável para a vida, né? E André, eu gostaria até de comentar, né? Eu acho que assim o que conecta também o profissional com o paciente na hora do sofrimento é humanizar isso, né? Porque já aconteceu uma situação que eu gostaria até de compartilhar aqui, com uma paciente que eu tenho em Boder, que ela está uns 2 anos aí, né? Eu vou compartilhar e sem identificar porque está gravando também, né? E eu lembro que ela soube de uma situação conflituosa de grande sofrimento comigo, né? Não pude esconder. E eu lembro no dia que ela vendo meu sofrimento ir lá firme para continuar a consulta, ela me deu uma devolutiva que
foi, eu acho que é o maior marco na minha carreira de psicóloga. Ela falou assim: agora eu entendi como que é lidar com a dor e não desmontar. Então, eu acho que, assim, aquela ideia que a gente teve, talvez, na faculdade, de, não, vamos tentar ser um pouco neutro, vamos tentar ser firme, vamos tentar... caiu por terra. Porque, na verdade, o paciente só se conecta com a gente quando ele vê que a gente é ser humano também. E eu acho que isso, além da escuta, é você mostrar que você não é feito de aço, que você também tem. Lógico, você não vai compartilhar muitas questões, mas tem coisas que as pessoas ficam sabendo, a gente se conhece e tá tudo bem, né? A partir do momento que você sabe lidar com isso, eu acho que vai ser até um espelho legal para o paciente. E eu gostaria de ter compartilhado isso com vocês. Isso na experiência do psicólogo, do terapeuta, do professor, do pai, né? A gente naturalizar o sofrimento e a troca disso, né? O compartilhamento disso. Muito bom. E é interessante falar disso, né? Porque o escutar também dói em muitos momentos. Escutar. Essa disponibilidade interna para o escutar o sofrimento, sobretudo, é algo também delicado, né? Então, talvez por isso exista tantas fugas aí desse monstro, né? E quando assim, o assunto é escutar, só para a gente encerrar, né? A gente até passou um pouquinho hoje, né? Quando o assunto é escutar, existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir vem de ouvidos, né? Então, assim, ouço, ouvir, mas escutar é de uma outra ordem, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim: nossa, André, uma dor de cabeça, e aí eu digo assim: nossa, eu tô com uma dor nas costas. Falando em dor, eu também tô com uma dor nas costas. Eu não escutei essa pessoa. Eu não escutei. Parece que é uma disputa, né, de quem tem a dor maior, né? O que seria escutar, então? A pessoa chega: nossa, eu tô com uma dor de cabeça, e eu digo assim: poxa, como é a sua dor de cabeça? Faz tempo que você tá com essa dor? Sabe, eu realmente quero saber da dor do outro. Por mais que eu esteja com dor nas costas e até com dor de cabeça, mas quando eu estou escutando, eu estou dando lugar para o sofrer, para a dor do outro. E não é só a dor, o sofrer, não. Às vezes ganhos, às vezes conquistas, né? Será que nós sabemos escutar? Por isso que eu acho que devia ter um curso de escutatória, né? Tipo, como escutar? Né? E o princípio de escutar é você focar no outro. E quando o assunto é sofrimento, isso aí é muito valioso para criança, adolescente, adulto, nas nossas relações, né? Gente bonita, a gente para por aqui. Continuamos, então, na próxima semana, nesse mesmo Vamos formato. tentar tirar foto, André? Opa, Todo eu acho que mundo abre. Ah, dá para tirar um eu e a print. foto, né? Tira um print aí, né? Depois vocês colocam lá no grupo, né? E eu penso que, até porque não vai caber todo mundo, né? E aí o formato, ele vai, como é nosso primeiro encontro, a gente está pegando o jeito ainda, né? Então, assim, recapitulando, 7 horas em ponto, solta uma música, terminou a música, eu começo a gravar, né? E a gente faz nesse mesmo formato aqui, tá bom? Gente, obrigado pela presença, participação, pela troca. Vamos pensar, né, devagarinho, né, nessa... É legal que dá para colocar palminha, né, coraçãozinho, nem sei como que faz isso. Olha lá, Carol ele já sabe. E na próxima terça nós estamos aqui de volta, tá bom? Para prosseguirmos a leitura. Forte abraço a todos, viu? Boa noite, gente.